Meu nome é Estela, tenho 67 anos, e essa história começa com uma frase que nunca consegui esquecer. Foi dita num tom leve, quase risonho, mas carregava veneno. A risada dela ainda me visita nos momentos de silêncio, como um eco que não cansa de me lembrar que, às vezes, a ingratidão mora dentro da própria casa. Naquele domingo, o cheiro do frango assado se misturava ao das flores do jardim. Era um dia comum, desses que a gente acredita que vai acabar em paz, com a família reunida e a mesa cheia. Eu tinha acordado cedo, arrumado a mesa com o mesmo cuidado de sempre. As toalhas brancas, os talheres que guardei para o dia em que todos estivessem juntos. Meu neto, Pedro, brincava com o cachorro na varanda. O riso dele enchia o quintal, e por alguns minutos eu acreditei que tudo ainda podia ser leve. Mas aí Lívia, minha nora, entrou pela porta. Perfume caro, vestido justo, o olhar que examina tudo como quem avalia o preço de cada gesto. Ela me cumprimentou com um beijo rápido e, antes mesmo de tirar a bolsa do ombro, começou a falar da mãe, daquela mulher que, segundo ela, era o exemplo de força, independência e sucesso. A mamãe está viajando para Milão de novo, disse, deslizando o celular na mesa. Vai ver o apartamento novo. Sorri com educação. Que bom para ela, Lívia, que Deus abençoe. Ela me olhou com um sorriso enviesado. Um sorriso que não era de alegria, mas de quem prepara o golpe. Eu admiro tanto a minha mãe, continuou. Ela conquistou tudo sozinha, sem depender de ninguém. A frase caiu como pedra no peito. Por um instante, achei que fosse só um comentário solto, mas ela completou, sem desviar o olhar. Diferente de certas pessoas. O tempo parou. As batidas do relógio da parede ficaram mais altas. O cheiro do frango, que antes me abria o apetite, agora me embrulhava o estômago. Ela sabia exatamente o que estava dizendo. Apertei as mãos sobre a mesa e respirei fundo. Não gritei, não chorei. Apenas olhei para ela e disse com a voz mais firme que consegui: Então eu vou parar de pagar suas contas, Lívia. Que a sua mãe te ajude agora. A risada que ela deu foi curta, mas logo o rosto dela empalideceu. Quais contas? Perguntou com uma voz que misturava susto e deboche. E eu só respondi com o silêncio. Porque às vezes o silêncio é o único jeito de devolver o peso das palavras. Naquela noite, sentei sozinha na varanda. Olhei para o céu e pensei em tudo o que eu já tinha feito por eles. Quantas vezes abri mão de coisas para vê-los bem? Quantas vezes deixei de comprar meu remédio para pagar o aluguel deles? Quantas vezes menti para mim mesma dizendo que era por amor de mãe? Rafael, meu filho, sempre foi o centro da minha vida. Depois que o pai dele morreu, ainda jovem, eu prometi que ele nunca passaria necessidade. Trabalhei dobrado. Dei aula de manhã, à tarde e à noite. Enquanto outras mulheres da minha idade sonhavam com descanso, eu só pensava em ver meu filho formado, estável, feliz. E por um tempo, achei que tinha conseguido. Quando ele conheceu Lívia, ele parecia tão encantado. Ela era bonita, elegante, estudada. E eu só queria vê-lo sorrir. Mas pouco a pouco, percebi o veneno nas palavras doces dela. Os olhares de desdém, as comparações veladas, o jeito de me colocar no lugar de coitadinha. E eu, tola, fingia não perceber. Porque o que uma mãe não faz para manter a paz? Lembro como se fosse ontem o primeiro favor que ela me pediu. Dona Estela, será que a senhora pode me emprestar um dinheirinho para cobrir o aluguel desse mês? Rafael vai receber atrasado. Foram R$ 300, depois 500, depois o valor da conta de luz, que veio alta demais. E assim foi. No começo eu dizia, é só uma fase. Mas a fase virou rotina. As contas estavam sempre no meu nome. A energia, a internet, até o seguro do carro. Tudo pago por mim, em silêncio. Porque eu acreditava que ajudar o filho era um dever de mãe. Mas o problema é que, quando o amor não tem limite, ele vira servidão. E ela sabia disso. Sabia e usava. Dias depois daquela discussão, Rafael veio conversar. Mãe, o que aconteceu com a Lívia? Ela disse que vocês brigaram. Eu olhei para ele. Ela me desrespeitou, filho. Disse que a mãe dela conquistou tudo sozinha. Ele suspirou. Mãe, você sabe como ela é. Às vezes fala demais. Fala demais? Rafael, ela me humilhou na minha própria casa. Mãe, não quero confusão. Aquela
Aquela frase, como doeu. Não quero confusão. Como se a culpa fosse minha por não engolir o desprezo. Como se ser mãe significasse aceitar tudo calada. Ele foi embora naquela tarde, me deixando com uma dor que não cabia no corpo. E eu percebi que, quando o amor é cego, qualquer mentira pode virar verdade. Nos dias seguintes, a casa parecia diferente. Lívia me evitava. Cumprimentava com frieza. Servia o café sem olhar nos meus olhos. E quando falava comigo, era com o tom de quem está cumprindo uma obrigação. O ar entre nós era pesado e mesmo o pequeno Pedro percebia. Vovó, por que a mamãe não fala mais com você? Ele perguntou, segurando meu braço. Às vezes as pessoas precisam de silêncio, meu amor. Só isso. Mas a verdade é que o silêncio dela era punição. E eu sabia. Ela queria me fazer sentir sozinha, inútil, ultrapassada. Como se minha presença fosse um peso. Mas o que ela não sabia é que dentro de mim ainda vivia a mulher que lutou a vida toda. A professora que enfrentou sala cheia, salário pequeno, cansaço e falta de respeito, e mesmo assim nunca desistiu. Eu tinha sobrevivido à viuvez, à pobreza, à solidão. Não seria uma nora arrogante que me destruiria. Ainda assim, o coração doía. Porque não há dor maior do que ver o próprio filho calado diante da injustiça. Naquela semana, a conta de energia chegou. Como sempre, no meu nome. Deixei sobre a mesa da cozinha. E pela primeira vez, não apaguei. 2 dias depois, ela veio me procurar. Dona Estela, a energia vai vencer hoje. A senhora viu a conta? Olhei para ela firme. Vi, e não vou pagar. Como assim? Ela perguntou, cruzando os braços. Como eu disse, que a sua mãe te ajude agora. Por um segundo, achei que ela fosse gritar. Mas não. Apenas me lançou aquele olhar que mistura ódio e espanto. Saiu batendo a porta. E naquele som seco, algo dentro de mim se libertou. Pela primeira vez em muitos anos, senti que estava me escolhendo. Mal sabia eu que aquele ato simples, recusar pagar uma conta, seria o estopim de algo muito maior. Algo que mudaria para sempre a minha relação com o meu próprio filho. Naquela noite, a casa parecia diferente. Não pelo silêncio. Eu já estava acostumada com o silêncio, mas pela ausência de algo que antes enchia o ar. O respeito. Senti como se cada parede sussurrasse o que eu não queria admitir, que eu já não era bem-vinda. Ouvi passos no corredor. Era Rafael. Entrou devagar, sem me olhar diretamente. Mãe, começou com a voz contida. A Lívia está muito chateada. Olhei para ele e fiquei quieta. Queria entender como alguém podia estar chateada depois de humilhar outra pessoa. Mas ele continuou, tentando ajeitar as palavras. Ela disse que você a tratou mal, que falou coisas duras. Fechei os olhos por um instante. Senti a respiração pesar. Eu apenas disse que não pagaria mais as contas dela, Rafael. Só isso. Ele desviou o olhar, coçou a nuca e respondeu. É que talvez você pudesse ter sido mais gentil. Gentil. Essa palavra me cortou. Quantos anos eu fui gentil demais? Quantas vezes calei, aceitei, sorri, só para evitar que ele ficasse entre mim e ela? Rafael, eu fui gentil a vida inteira, disse enfim. E olha onde isso me trouxe. Ele ficou quieto. O silêncio dele gritava culpa, mas também covardia. Porque às vezes os homens preferem perder a mãe do que contrariar a mulher. Eu só quero paz, ele murmurou. Pois é, respondi. Às vezes, para ter paz, a gente precisa perder pessoas que nunca quiseram tê-la. Ele suspirou e foi embora. A porta bateu. E de novo, o som seco daquele gesto ecoou como um ponto final. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e frieza. Lívia fingia que eu não existia. Passava por mim sem olhar, mexia no celular o tempo todo e tratava o filho, meu neto, como um escudo. Falava alto perto dele, exagerava no carinho, só para mostrar que era uma mãe perfeita. E eu, calada, observava tudo. Pedro, com apenas 8 anos, começou a sentir. Crianças percebem quando o amor sai do ar. Ele parou de brincar comigo como antes. Antes me chamava para ajudá-lo com os deveres, para jogar dominó, para ver desenho. Mas agora hesitava. A mamãe disse que você está cansada, vovó. Era o que ele me dizia, com um olhar confuso, e eu sorria, engolindo o nó na garganta. Um dia, enquanto eu lavava a louça,
Ouvi a voz dela ao telefone. Falava com alguém. A mãe, provavelmente. Eu não sei como o Rafael aguenta. Essa mulher é controladora, finge ser boazinha, mas tudo o que faz é para se meter na nossa vida. As palavras entraram como navalha. Controladora, boazinha, fingimento. Fiquei parada com as mãos dentro da água fria e o coração latejando. Ela não apenas me odiava, ela me transformava em vilã. E o pior, o fazia na frente de quem mais me devia amor. Numa manhã, semanas depois, o inevitável aconteceu. Recebi uma ligação. Era do dono do apartamento onde eles moravam. Dona Estela, tudo bem? Eu só queria confirmar se a senhora vai continuar pagando o aluguel, porque o último não caiu. Senti o chão sumir. Como assim? Eu não paguei porque eles me disseram que iam resolver. Do outro lado, silêncio. Então a senhora não vai mais cobrir? Respirei fundo. Não. A partir de agora, eles cuidam da própria vida. E desliguei. Mas dentro de mim, um pressentimento nasceu. Sabia que Lívia não deixaria isso passar em silêncio. Naquela tarde, ela apareceu no portão, visivelmente alterada. O batom borrado, o olhar carregado de raiva. A senhora falou com o dono do apartamento? Ela gritou, sem sequer um boa tarde. Falei. Porque se meteu, hein? A senhora gosta de aparecer como santa, né? Eu só disse a verdade, respondi, calma. Que não pagaria mais nada. Ela deu uma risada seca, que parecia rasgar o ar. Pois parabéns, dona Estela. Agora o Rafael tá sem onde morar. A frase foi como um soco. O quê? Ele acabou de brigar com o dono. Disseram que vão nos despejar. Por um instante, o coração me traiu. A mãe dentro de mim quis correr para resolver. Mas a mulher ferida me segurou pelos ombros. Não. Chega. Sinto muito, Lívia. Foram as únicas palavras que consegui dizer. Ela ficou me olhando incrédula, como se nunca tivesse imaginado que eu teria coragem de dizer não. E então saiu, batendo o portão com força. Naquela noite, Rafael me ligou. A voz dele vinha embargada. Mãe, por que a senhora fez isso? Fiz o quê, Rafael? Falou com o dono, deixou a gente nessa situação. Eu não deixei vocês em situação nenhuma, meu filho. Vocês é que criaram. Eu só parei de carregar o peso. Ele ficou em silêncio. Dava para ouvir a respiração pesada do outro lado da linha. A Lívia tá arrasada, mãe. Ela tá colhendo o que plantou. Mãe, por favor, não fala assim. Rafael, eu te amo. Mas amor nenhum justifica desrespeito. Ele não respondeu. O som do choro contido doeu mais que 1000 palavras. E pela primeira vez, percebi que eu o estava perdendo. Nos dias que seguiram, não tive notícias. A casa ficou vazia. O quarto dele, que ainda tinha o cheiro do menino que eu criei, parecia um túmulo de lembranças. O travesseiro, a medalhinha de São Jorge na cabeceira, o som imaginário da voz dele me chamando de mãezinha. Tudo agora era ausência. Mas junto com a dor veio algo novo, um senso de dignidade que eu não sentia há anos. Eu não estava mais vivendo para agradar. Eu estava, enfim, me lembrando de quem eu era. Ainda assim, à noite, quando o silêncio me cercava, eu me perguntava: será que ele vai entender? Será que um dia vai ver que eu só quis ensinar que amor sem limite vira escravidão? Naquela madrugada, choveu forte. O som das gotas batendo no telhado parecia um lamento antigo. Sentei na beira da cama, olhei para a janela e sussurrei para mim mesma. Talvez seja assim que Deus faz a gente aprender, deixando que a dor lave o que precisa ir embora. Fechei os olhos e pensei em tudo o que viria pela frente, porque eu sabia que aquela história ainda estava longe de terminar. A ferida que Lívia abriu não ia cicatrizar facilmente, e o que eu descobriria nas semanas seguintes mudaria tudo. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a continuar contando histórias como esta, se inscreva no canal. Isso ajuda muito. Mais do que você imagina. Agora, respire fundo comigo, porque o que aconteceu a partir daqui ainda me dói lembrar. Depois daquela última briga, Rafael e Lívia desapareceram da minha vida por quase um mês. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem, nem mesmo uma foto do meu neto. Eu passava os dias esperando um sinal, qualquer sinal, mas o silêncio virou rotina. O coração de mãe é estranho, ele dói, mas continua batendo. Acorda todo dia com esperança, mesmo sabendo que o pior já aconteceu.
E o pior para mim era saber que meu próprio filho estava me evitando. Ele, que durante anos me ligava todo dia para contar até as pequenas vitórias da vida, agora fingia que eu não existia. E eu sabia que isso não era dele, era dela. Lívia tinha conseguido o que queria: me isolar. No início, tentei me convencer de que era apenas um tempo. Eles precisam se resolver, eu dizia para mim mesma. Mas o tempo foi passando e a ausência virou uma presença constante. Até o cachorro parecia sentir. Ele ficava deitado perto do portão, esperando, como se soubesse que alguém não voltaria. Uma tarde, saí para comprar pão e encontrei uma vizinha de Rafael. Dona Estela, que bom vê-la. Soube que o Rafael e a esposa se mudaram de novo, né? A frase me pegou de surpresa. Se mudaram? Perguntei, sentindo o chão sumir. Sim, há umas 2 semanas. Ela comentou que vocês brigaram. Disse que a senhora anda controlando demais a vida deles. Controlando demais. Essa expressão voltou a me perseguir. Era o mesmo veneno, só que agora espalhado para o mundo. Lívia não apenas me afastou do meu filho. Ela estava construindo uma versão de mim, uma versão que não existia, mas que todos começavam a acreditar. Naquela noite, sentei na cama e fiquei olhando para o celular. O número de Rafael estava ali, salvo há décadas, mas agora parecia de um estranho. Eu digitava "Oi", apagava. Digitava "Filho, me liga", apagava. Até que, enfim, reuni coragem e mandei uma mensagem curta. Espero que você esteja bem. Só queria saber do Pedro. Um beijo, mãe. O visto azul apareceu, mas nenhuma resposta veio. E foi ali que entendi que o silêncio também pode ser uma resposta, a mais cruel de todas. 2 semanas depois, o telefone tocou. Era ele. Por um segundo, o coração bateu mais rápido. Atendi com a voz embargada. Filho. Mas do outro lado, o tom era frio. Mãe, a gente precisa conversar. O gelo na voz dele me atravessou. Claro, filho. Pode vir quando quiser. Ele hesitou. Prefiro que seja aqui, na nossa casa. Na nossa casa. Mas o jeito que ele disse deixou claro. Não era mais a casa dele, era a dela. No sábado seguinte fui. Levei um bolo de cenoura como fazia quando ele era pequeno. O portão estava fechado. Esperei alguns segundos e foi Lívia quem abriu. O sorriso dela era ensaiado. Oi, Dona Estela. Que surpresa. O Rafael me chamou para conversar. Ah, sim, disse ela, girando a chave devagar, como quem controla o ritmo do desconforto. Ele está lá dentro. Entrei. A casa era nova, mas o clima era pesado. Quadros modernos, cheios de frases sobre liberdade e energia positiva. Ironia pura. Nada naquela casa cheirava a liberdade. Rafael estava sentado no sofá. Quando me viu, levantou, mas não veio me abraçar. Mãe, obrigado por vir. Você nunca precisou me agradecer por isso, filho. Ele respirou fundo, sentou e passou a mão no rosto. Eu queria esclarecer algumas coisas. Lívia se sentou ao lado dele, de pernas cruzadas, segurando a mão dele de propósito. E então começou o espetáculo. Rafael, ela disse, você sabe que eu te amo, mas eu não aguento mais viver sob o controle da sua mãe. Ela liga o tempo todo, quer saber de tudo, quer se meter em tudo. E, sinceramente, isso não é saudável. Eu fiquei muda. Era uma acusação fria, calculada. Mas o olhar dele me destruiu. Era o olhar de quem não duvida, de quem já escolheu em quem acreditar. Mãe, ele começou tentando manter o tom calmo. A Lívia não está mentindo. Você realmente se envolve demais. Às vezes parece que quer decidir por nós. Senti o corpo gelar. Rafael, eu só te ajudei quando vocês precisaram. Nunca quis mandar na sua vida. Eu sei, mas o jeito que as coisas aconteceram, ele hesitou. Pareceu que a senhora queria ter controle. Controle. Aquela palavra de novo. Ela tinha conseguido colocar esse veneno dentro dele. Olhei para Lívia. O sorriso dela era discreto, vitorioso. Ela não precisava mais gritar. Já tinha me vencido no silêncio. Rafael, falei, sentindo as lágrimas arderem. Eu te criei sozinha. Lutei para que você tivesse tudo o que eu nunca tive. Se ajudar o filho é controlar, então me perdoe, mas eu não sei amar de outro jeito. Ele abaixou a cabeça. Não disse nada, e aquele silêncio foi pior do que se ele tivesse me mandado embora. Lívia se levantou. Rafael, acho melhor a gente encerrar por aqui. A mamãe já entendeu. Mamãe.
Ela usou essa palavra olhando para mim, para me provocar, para deixar claro que, naquela casa, ela era a nova autoridade emocional. Eu peguei minha bolsa devagar, olhei para os dois. Eu só queria o amor de vocês, só isso. E saí, sem olhar para trás. Porque se eu olhasse, eu desmoronava. Naquela noite, choveu. A mesma chuva que lavava a calçada parecia lavar minha alma. Mas junto com ela veio o medo de perder o filho para sempre. A mente de uma mãe é cruel. Ela tenta justificar até o que é imperdoável. Ela deve ter manipulado ele. Ele está confuso. Ele vai perceber. Mas os dias viraram semanas e nada mudava. Até que um dia, Rafael apareceu na minha porta, de olhos inchados, cansado, e com uma frase que mudou tudo. Mãe, preciso te contar uma coisa sobre a Lívia. O que ele disse naquela tarde me destruiu. Ele estava parado diante de mim, com o rosto abatido e os olhos marejados. Aquele menino que eu criei, que um dia segurou minha mão para atravessar a rua, agora parecia um homem perdido, mas ainda assim, era meu filho. Entra, Rafael, disse com a voz calma, tentando esconder o medo. Ele entrou e se sentou na mesma cadeira onde o pai dele costumava se sentar. Por um instante, a lembrança me fez fechar os olhos. O silêncio entre nós era tão pesado que dava para ouvir o tic-tac do relógio da cozinha. Mãe, ele começou hesitando. Eu descobri umas coisas. Que coisas, meu filho? Ele respirou fundo. A Lívia, ela mentiu para mim sobre várias coisas. Sobre o dinheiro, sobre as contas. Senti o corpo gelar. Mentiu como? Disse que você tinha se oferecido para continuar pagando tudo porque não confiava em mim. Que queria me manter preso a você. E eu? Ele passou a mão nos olhos. Eu acreditei, mãe. A dor subiu à garganta como um nó. Rafael, foi tudo o que consegui dizer. Ele chorou. Um choro contido, envergonhado, de quem carrega a culpa. Ela me mostrou mensagens falsas, mãe. Prints de conversas que nunca existiram. Ela inventou tudo para me fazer acreditar que você me manipulava. O chão sumiu. Por alguns segundos, eu não consegui respirar. Lívia tinha ido longe demais. Não bastava me humilhar. Ela precisava me destruir. Quando percebi, já estava afastado de você. Sem motivo, ele continuou. Eu me tornei outra pessoa. Eu não sei como deixei isso acontecer. Aproximei-me devagar e segurei as mãos dele. Filho, quando o amor é verdadeiro, ele se reencontra, mesmo que demore. Ele chorava em silêncio. Eu falhei com você, mãe. Não, respondi. Você só se perdeu por um tempo, mas por dentro eu sabia. Aquela ferida não ia cicatrizar facilmente. Rafael ficou em casa aquela noite. Dormiu no quarto onde cresceu, o mesmo onde, quando pequeno, eu contava histórias para fazê-lo dormir. E naquele silêncio eu senti algo que há muito tempo não sentia, um pouco de paz. Mas a paz nunca dura muito quando há uma mulher como Lívia envolvida. Na manhã seguinte, ela apareceu, bateu na porta com força. Rafael, abre essa porta agora. Ele foi abrir. Eu fiquei parada na cozinha, tentando manter a calma. A voz dela vinha afiada, desesperada. Como você pôde sair assim, sem avisar? Precisava pensar, ele respondeu. Pensar? Pensar em quê? Naquela mulher que te controla? Ela gritou, apontando para mim. E foi ali, naquele instante, que eu percebi. Ela não estava apenas com raiva, ela estava com medo. Medo de perder o poder que achava que tinha. Eu não vou mais viver com mentiras, Lívia, Rafael disse. Descobri o que você fez. Ela empalideceu. O que eu fiz? Você manipulou tudo, falsificou mensagens, inventou histórias. Ela começou a rir. Um riso nervoso, cínico. Acha mesmo que alguém vai acreditar em você? Eu acredito, respondi, enfim. Ela me olhou como quem vê um fantasma, e naquele olhar, pela primeira vez, vi algo que nunca tinha visto nela. Fraqueza. Os minutos seguintes foram um turbilhão. Ela tentou se justificar, chorou, jurou que o amava, que fez tudo por amor. Mas Rafael não cedeu. Ele apenas disse: o amor que destrói laços de sangue não é amor, é ego. Ela saiu da casa sem olhar para trás. E quando o portão bateu, eu sabia que aquele som não era o fim de um casamento. Era o som da verdade se libertando. Nos dias seguintes, Rafael ficou calado, introspectivo. Mas aos poucos, começou a voltar a ser ele mesmo. Me ajudava no jardim, fazia café, brincava com o neto quando vinha visitar. O riso dele voltou. E com ele, o meu também.
Mas, por dentro, ainda havia uma sombra, porque a ferida que a manipulação deixa é invisível, mas profunda. Ela faz a gente duvidar de quem é, de quem ama, do que acredita. Um dia, enquanto regava as plantas, ele me perguntou: Mãe, como a senhora consegue perdoar tanta coisa? Sorri, porque aprendi, meu filho, que perdoar não é esquecer, é libertar-se da dor para poder continuar amando, mesmo de longe se for preciso. Ele assentiu com os olhos marejados. E naquele momento, percebi que talvez eu tivesse conseguido o que tantas mães desejam. Não que o filho me entendesse, mas que voltasse a enxergar a verdade. Algumas semanas depois, soube que Lívia tinha ido morar com a mãe. Dizia pelas redes que recomeçar é se afastar de quem te prende. Mas eu sabia, o tempo mostraria quem realmente estava presa e a quê. Eu, por outro lado, recomecei em silêncio. Voltei a dar aulas particulares, não por dinheiro, mas para me sentir viva. E cada vez que via um aluno aprender algo, eu lembrava que ainda podia semear o bem, mesmo depois de tanto mal recebido. O amor muda de forma, mas nunca morre. E naquela noite, ao olhar para o céu, eu sussurrei para mim mesma: amar é soltar, é saber que o que é seu de verdade sempre volta. O vento soprou leve, como se confirmasse. E pela primeira vez em meses, dormi em paz. Se você gosta das nossas histórias e quer que mais pessoas também as conheçam, se inscreva no canal e deixe seu like. Isso ajuda muito a manter viva cada voz que compartilha a dor, o perdão e a força que vem depois. Agora, respire fundo, porque às vezes o que volta do passado não traz consolo, traz tempestade. Depois de semanas de silêncio, eu achava que já tinha fechado aquele ciclo. Rafael estava se reconstruindo aos poucos e a paz começava a voltar para casa. O som do café sendo coado, o cheiro do pão pela manhã, as conversas simples sobre o dia, tudo voltava a ter um gosto de lar. Mas a vida tem um jeito cruel de testar a nossa serenidade. E o teste chegou numa tarde chuvosa de repente, como se o céu anunciasse o que vinha. O portão bateu, o cachorro latiu, e quando abri a janela, era ela, Lívia, encharcada, com o rosto pálido, segurando uma bolsa pequena. Por um segundo, achei que fosse alucinação, mas não. Ela estava ali, diante de mim, depois de tudo. Abri a porta devagar. O ar parecia mais frio. Ela me olhou sem dizer nada por alguns segundos. Até que sussurrou: eu não tenho para onde ir. Aquela frase me cortou por dentro. Porque mesmo depois de tudo que ela fez, eu ainda era o tipo de mulher que não sabia negar abrigo. Entra, disse por fim. Ela entrou, abaixando a cabeça. Tirou o casaco molhado e ficou parada, sem saber o que fazer. O chão molhado refletia o brilho das lágrimas que ela tentava esconder. O Rafael sabe que você está aqui? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Não, ele não quer me ver. E o que você quer de mim, Lívia? Ela respirou fundo. Eu só preciso de um lugar por uns dias, até eu resolver as coisas. Fiquei em silêncio. Olhei para ela, aquela mulher que me humilhou, que afastou meu filho, que destruiu o pouco de paz que eu tinha. E mesmo assim, havia algo na expressão dela que eu nunca tinha visto antes. Medo, verdadeiro. Fiz café. Ela se sentou à mesa, encolhida, mexendo na xícara como quem tenta adiar uma confissão. O Rafael não vai gostar de saber que você está aqui, eu disse, firme, mas sem hostilidade. Eu sei, respondeu, mas eu precisava ver a senhora. Por quê? Ela me olhou nos olhos, e o que disse a seguir fez o tempo parar. Estou grávida. Senti o ar me faltar. Por um instante, a única coisa que ouvi foi o som da chuva batendo no telhado. Grávida. A mulher que destruiu meu filho agora carregava um filho dele. O silêncio entre nós era quase sólido. Eu tentava entender o que estava acontecendo, e ela, por sua vez, tentava conter o choro. Eu descobri há pouco tempo, continuou. Tentei contar para o Rafael, mas ele não quis me ouvir. Disse que não acreditava em nada do que eu falasse. E por que deveria acreditar? Perguntei, sem conseguir disfarçar a amargura. Ela abaixou a cabeça. Porque é verdade, e eu não sei o que fazer sozinha. Aquilo me desmontou. Por mais que eu quisesse odiá-la, a mulher diante de mim não era a mesma que me enfrentava com soberba. Era uma menina assustada, pedindo ajuda à única pessoa que ainda podia ouvi-la. E o que você espera de mim, Lívia? Eu não sei, ela respondeu. Talvez só um pouco de tempo,
Um pouco de calma. Você destruiu a calma de todo mundo, menina. Ela chorou. E eu, sem saber se era piedade ou exaustão, estendi um lenço. Ela o pegou com as mãos trêmulas. Eu sei. Eu fui horrível. Fiz coisas que nem eu consigo entender. O tom dela era verdadeiro. Pela primeira vez, não havia ironia, nem manipulação. Havia arrependimento. Nos dias seguintes, ela ficou hospedada no quarto de hóspedes. Comia pouco, dormia mal. Eu a ouvia chorar à noite, baixinho, como quem teme que o remorso tenha ouvidos. E, mesmo tentando manter distância, algo em mim começava a ceder. Ver aquela mulher frágil, vulnerável, me lembrava que ninguém é completamente mau. Às vezes, é só alguém quebrado tentando se defender do próprio medo. Ainda assim, a ferida era grande demais para fechar tão rápido. Eu evitava longas conversas. Respondia com frases curtas, diretas, mantendo o controle. Mas uma tarde, ela quebrou o silêncio. Dona Estela, a senhora acredita que as pessoas podem mudar? Demorei para responder. Depende do quanto estão dispostas a pagar pelo que fizeram. Ela assentiu, e uma lágrima caiu sobre o prato. Eu estou pagando, Dona Estela. A senhora não faz ideia do quanto. No dia seguinte, o inevitável aconteceu. Rafael descobriu. Ele chegou de repente, sem avisar. Abriu a porta, viu a mala dela encostada na parede e parou perplexo. O que ela está fazendo aqui, mãe? O tom dele misturava raiva e decepção. Ela apareceu pedindo ajuda, Rafael. Disse que não tinha para onde ir. E a senhora acreditou? Ele gritou. Depois de tudo o que ela fez, eu não acreditei em nada, respondi. Eu só não fechei a porta. Ele respirou fundo, tentando se controlar. Ela está te enganando de novo. Eu conheço esse jogo. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Lívia se aproximou. Rafael, disse ela com a voz trêmula, eu estou grávida. O silêncio que se seguiu foi denso, cortante. Ele a encarou como se tivesse ouvido uma blasfêmia. Isso é outra mentira, né? Ela negou com a cabeça, os olhos marejados. Eu juro, Rafael, fiz o exame. É seu. E naquele instante, tudo mudou. O olhar dele vacilou. A raiva deu lugar à confusão. E eu só conseguia pensar em uma coisa. A vida tinha me colocado, mais uma vez, diante da prova mais difícil de todas, perdoar o imperdoável em nome de quem amo. Rafael ficou parado no meio da sala, como um menino pego no corredor escuro. O peito subia e descia, o olhar batia de um lado a outro, procurando uma saída que não existia. Ele sempre foi assim quando a vida o encurralava. Primeiro a negação, depois o susto, por fim o silêncio. E foi no silêncio que eu entendi que aquele homem, meu filho, precisava de uma bússola que não fosse feita de raiva. Eu me levantei devagar, coloquei um copo de água na mão dele e o convidei a sentar. Ele sentou. Lívia continuou de pé, abraçada aos próprios ombros, como se quisesse se esconder dentro de si. Senti que a casa respirava conosco, uma respiração tensa e pesada, como se cada parede ouvisse e guardasse cada palavra dita ali. Rafael enfim falou. Disse que precisava de provas. Não gritou. Não bateu portas. Apenas pediu o que uma verdade suporta sem temer. Provas. Lívia assentiu num gesto curto. Disse que tinha os exames e que, se preciso fosse, fariam mais. Propus que almoçássemos primeiro. Alimento acalma a alma. Fiz arroz, fritei um ovo para cada um, cortei tomates maduros e temperei com sal e limão. A comida fumegou na mesa, e por alguns minutos fomos 3 pessoas cansadas mastigando uma realidade que não tinha gosto. À tarde fomos à clínica, a mesma onde tantos bebês da vizinhança receberam o primeiro ultrassom e as primeiras fotos em preto e branco. No balcão, a moça perguntou nomes completos. Eu respondi com firmeza, para que nada soasse com ranhuras. A espera foi lenta. O relógio da recepção parecia bater em outro tempo. Quando chamaram o nome de Lívia, entramos. A sala tinha luz baixa e cheiro de álcool. A médica, uma mulher de meia idade, com olhos de quem já viu dor demais, nos cumprimentou com delicadeza. Lívia deitou, expôs a barriga ainda discreta e o gel frio cintilou sob a lâmpada. O aparelho deslizou. Um sopro rápido preencheu o ar. Eu nunca me esqueço daquele som. Coração de passarinho. Tão pequeno e tão forte. Rafael apertou minha mão. E naquele aperto eu soube que, acima de qualquer raiva, havia uma vida.
A médica estimou semanas. Pela contagem, era possível que fosse de Rafael. Não era prova incontestável, mas era uma possibilidade justa. Eu vi nos olhos dele um brilho contraditório, medo e ternura cabendo juntos. O amor tem dessas crueldades. Volta quando menos se espera e dói quando mais se precisa de paz. Voltamos para casa ao entardecer. O céu tinha um laranja fatigado, como se também estivesse no limite. Rafael pediu para conversar a sós com Lívia. Eu aceitei e fui para o quintal. Reguei as plantas. A água descia em fios e eu pensava em cada infância que já vi nascer da miséria e florescer do cuidado. Pensei no que jamais deixei faltar ao meu filho e pensei no que esse pequeno coração, que eu tinha acabado de escutar, precisaria de agora em diante. Verdade, teto e limites. Quando voltei à sala, os dois estavam calados. Uma calma de pós-tempestade. Rafael me olhou e disse que ficaria, não com ela, com o filho, que faria o que fosse preciso para garantir a saúde do bebê. Olhei para Lívia. Ela parecia menor, como se a barriga ainda invisível já tivesse empurrado para fora uma parte da mulher orgulhosa que eu conheci. Ela agradeceu. Agradeceu de verdade, sem pose. Eu respondi que ficar sob meu teto exigia regras. Falei devagar, para que cada sílaba tivesse peso. Primeiro, nada de mentiras, nunca mais. Segundo, contas separadas. Eu não pagaria um único centavo do que não fosse meu. Terceiro, consultas acompanhadas, porque responsabilidade se aprende em conjunto. Quarto, respeito dentro de casa. Eu não aceitaria um único comentário que me diminuísse. Quinto, e mais difícil, terapia. Os três. Eles torceram o rosto, mas não retrucaram. Coloquei a mão sobre a mesa e finalizei. Quem quer recomeçar, aprende a ouvir não. Lívia concordou. Rafael concordou com os dedos trêmulos. Fomos dormir em paz tensa, aquela paz que fica esperando a próxima onda. Eu deitei e fiquei olhando o teto. Rezei, pedi firmeza. Pedi que eu soubesse diferenciar ajuda de autoaniquilação. Existe uma linha tão fina entre as duas coisas. Começou ali uma rotina nova. As manhãs com chá e pão, as tardes com consultas marcadas, as noites com pequenos silêncios suportáveis. Os dias foram passando e, surpreendentemente, Lívia cumpriu os passos. Levantava cedo, varria a varanda, lavava os próprios pratos, arrumava o quarto. Não era subserviência. Era sinal de quem entendeu o que sempre recusou a ver. Cuidado não é escravidão e casa não é hotel. No primeiro pré-natal, a médica nos recebeu com aquela calma de quem aprendeu a amarrar angústias. Exames marcados, orientações, vitaminas. Eu anotava tudo. Sempre anotei tudo na vida. Quem escreve não se perde. Na saída, Rafael abraçou a mãe com um gesto rápido e tímido. Há anos eu não sentia aquele braço contornar meu ombro com sincera gratidão. Segurei a emoção com os dentes, mas nem toda manhã é azul quando o passado ainda está pingando do telhado. No terceiro domingo, a campainha tocou e quem apareceu no portão foi a mãe de Lívia. Maquiagem impecável, cabelo recém-saído do salão, um vestido que dizia frases sem precisar abrir a boca. Ela entrou sem pedir licença, como quem visita um território que considera seu. Boa tarde, eu disse. Ela ignorou a saudação e disparou. Queria saber que teatro era esse. Por que eu havia enfeitiçado a filha dela? Por que o Rafael estava ali como se nada tivesse acontecido? A arrogância dela encheu a sala como perfume pesado. Respirei fundo para não me perder. Pedi que sentasse. Ela se recusou. Melhor em pé, disse. Resolvi ficar de pé também. Mulher nenhuma me fala de cima. Expliquei, com clareza de professora, que a filha estava sob meu teto por decisão própria e porque havia uma criança em jogo. Expliquei as regras, contei sobre as consultas, mostrei os comprovantes de tudo que tinha sido organizado até ali. Ela riu. Um riso frio de quem nunca varreu o chão gorduroso nem pegou o ônibus lotado. Quando o riso terminou, veio a sentença. A filha não precisava de esmola de sogra. Ela daria casa, daria conforto, daria tudo. Eu perguntei se daria também verdade. Ela se calou. Tive a impressão de que o silêncio era uma língua que ela desconhecia. Rafael entrou na sala no meio da conversa. Cumprimentou a mãe de Lívia com educação e manteve distância. Ela estendeu os braços para ele com um carinho exagerado.
Chamou-o de meu querido, disse que estava magro, que parecia cansado. O velho truque de adoçar a língua antes do bote. E o bote veio logo. Disse que manter a filha ao meu lado era manipulação. Disse que eu queria prender todo mundo com a desculpa da gravidez. Eu não respondi de imediato. Peguei 2 xícaras, servi café e deixei o aroma invadir o ambiente. Quando as xícaras pousaram sobre a mesa, eu falei: manipulação é inventar provas, fabricar mensagens, desviar dinheiro de aluguel para bolsas novas e chamar isso de amor. Manipulação é plantar sobre feridas palavras como cuidado e proteção quando, no fundo, o que se quer é poder. Aqui, nessa casa, só entra quem aceita a luz. Ela ficou vermelha. Pela primeira vez, vi um pedaço da máscara escorregar. Ela ameaçou levar a filha embora. Eu disse que ninguém é prisioneiro aqui. Lívia abaixou a cabeça e falou baixo: não, mamãe, eu fico. A frase não me deixou feliz, me deixou atenta. Quem enfrenta a mãe, enfrenta qualquer um. E quem enfrenta qualquer um precisa de um norte que não seja a própria dor. O tempo seguiu. O exame de sangue com janela temporal foi realizado. A médica explicou os números. A probabilidade favorecia Rafael. Lívia chorou em silêncio. Rafael chorou por dentro. Eu deixei que chorassem. Lágrimas lavam verdades difíceis. E, apesar de tudo, doeu em mim também. Porque ninguém sangra sozinho numa casa onde o respeito voltou a ser a regra. Com as semanas, fui percebendo pequenos gestos que não combinavam com a nova Lívia. O celular sempre virado para baixo, telefonemas atendidos longe, idas à rua sem motivo claro. Eu anotei cada coisa, não para acusar, mas para discernir. Quem já foi queimado não põe a mão no fogo sem olhar a chama. Uma tarde, o destino resolveu falar alto. Toquei a campainha da vizinha para devolver uma travessa e ouvi, do outro lado do muro, a voz de Lívia. Estava ao telefone com alguém que ela chamava de meu bem. Falava rápido, misturando desculpas e promessas. Eu encostei o coração no bolso e não fiz barulho. Quando voltei para casa, ela estava na mesa, folheando uma revista de berços. Eu sentei diante dela e perguntei com doçura firme se queria me contar algo. Ela negou. Disse que estava tudo bem. Eu sorri com respeito e avisei que a casa suporta verdades, não segredos. À noite, enquanto eu penteava o cabelo antes de dormir, bateram na porta do meu quarto. Era Rafael. Vinha com o rosto tenso de quem precisa escolher uma estrada. Disse que também tinha estranhado algumas coisas. Disse que tinha medo de estar cedendo por culpa. Eu respondi que culpa é péssima conselheira e que filho nenhum precisa comprar paz com o próprio futuro. Ele assentiu e me deu um beijo na testa. Tão breve e tão antigo. 2 dias depois, a verdade apareceu por conta própria. Um rapaz alto, com postura de academia e olhar nervoso, tocou o portão e perguntou por Lívia. Eu abri sem pressa. Perguntei quem era. Ele disse o nome. Um nome que eu não conhecia. A voz dele tremia. Pedi que esperasse na calçada. Chamei Lívia. Ela ouviu e o sangue fugiu do rosto. Eu permaneci de pé, a meio passo, como quem vigia a própria casa e também o próprio coração. Ele falou primeiro. Disse que precisava de uma conversa. Disse que tinha sido namorado de Lívia antes do casamento, que haviam terminado mal, que meses atrás tinham voltado a se ver. Cada palavra era um prego estalando na madeira. Rafael apareceu na sala, atraído pelo alvoroço, e se postou ao meu lado. O rapaz, então, terminou de dizer o que veio dizer. Queria saber se a criança podia ser dele. O mundo ficou sem paredes por alguns segundos. O vento que vinha do corredor parecia atravessar a casa como faca. Lívia tentou negar, depois chorou, depois contou. Disse que faltou coragem, disse que teve medo de perder tudo, de ficar sozinha, de não ser amada por ninguém. Disse que, mesmo assim, no fundo, acreditava que o filho era de Rafael. Eu fechei os olhos por 2 batimentos longos. Do lado de fora, um vizinho ligou o carro. A realidade continuava existindo para quem não estava ali dentro. Aqui dentro, ela mudava de forma. Eu pedi que todos se sentassem. Não levantei a voz. Eu estava no leme. Expliquei o que faríamos. Amniocentese quando possível, exame de paternidade assim que a ciência permitir, registro somente após a verdade. E até lá, respeito absoluto pela vida que batia. Rafael concordou com a cabeça pesada. O rapaz concordou como quem implora por uma chance de ser correto. Lívia chorou num choro sem garganta. Eu não a abracei.
Nem a rejeitei. Fiquei ao alcance, mas firme. Os dias seguintes foram áridos. Nada é mais difícil do que viver à mesa com o incerto. A cada prato servido, uma lembrança do que poderia ruir. A cada xícara de café, uma promessa de que a verdade tem rosto. Eu cuidava da casa como quem cuida de uma fronteira. Janelas abertas, poeira varrida, toalhas limpas. O ar tem que circular para que o mofo do passado não agarre. No retorno à médica, falamos do procedimento. Ela explicou os prazos, os riscos, os cuidados. Falou com doçura e respeito, como quem entende que não lidava apenas com um corpo, mas com 3 histórias e a de alguém que batia feliz sem saber o nome da batalha. Voltamos para casa com uma pasta de orientações e uma coragem que precisava ser reinventada toda manhã. À noite, Rafael e eu ficamos sentados na varanda. Ele me perguntou se eu achava que era castigo. Respondi que não acredito em castigos. Acredito em colheitas. Quem planta vento, colhe vendaval. Quem planta cuidado, colhe sombra para atravessar o meio-dia. Ele ficou em silêncio, depois deitou a cabeça no meu ombro. O filho grande ainda cabia na mãe. Chegou o dia do exame definitivo. A clínica tinha cheiro de álcool e janela alta. O procedimento foi feito com o cuidado de quem segura porcelana em mãos molhadas. Saímos de lá mais leves e, ao mesmo tempo, prontos para qualquer desfecho. Na saída, comprei 3 pães e um doce de leite para o café da tarde. A vida precisa de pequenos açúcares quando a língua acostuma ao amargo. O resultado demoraria alguns dias. Os dias chegaram como passos numa escada que não dá para pular. Na manhã do envelope, eu acordei antes do sol. Preparei café forte, deixei a mesa posta. Rafael estava pálido, Lívia com as mãos frias, o rapaz avisado por mensagem. Quando o carteiro tocou, meu coração entendeu que, dali em diante, nada seria igual ao que estava sendo. Abri o envelope no centro da mesa, sem tremor. Li devagar. Repeti as linhas para não deixar a mente pregar peças. Então respirei fundo e olhei nos olhos de Rafael. A probabilidade não era mais probabilidade. Era certeza. O bebê era dele. Lívia afundou no choro. Era um choro que misturava culpa e alívio. Rafael chorou em silêncio. Um pranto adulto que não pede colo, mas agradece por ainda estar de pé. Eu fechei os olhos e agradeci por uma vida que não precisa pagar pelo pecado dos grandes. O rapaz levantou com dignidade, desejou saúde, pediu desculpas por qualquer alarme e foi embora sem barulho. Eu respeitei o gesto. A verdade, quando chega, dispensa a plateia. Com a certeza nas mãos, outro passo se impunha. O que fazer com tudo o que havia sido feito? Chamei os 2 à mesa. Falei do que eu podia dar e do que eu não dava mais. Dei teto até o parto, dei acompanhamento, dei cuidado ao bebê, dei divisão clara de despesas. Tirei de mim a tarefa de salvar a santa do altar de ninguém. Propus guarda compartilhada quando o amor deles não fosse mais amor, e sim hábito. Disse que o nome no registro viria com a bênção que o respeito confere, e que, se uma única mentira cruzasse a soleira, minha porta se fecharia no mesmo minuto. A minha voz não tremeu. Rafael me abraçou. Obrigado, mãe, ele disse. Eu respondi com a simplicidade que aprendi nos anos em que a noite não tinha fim. Obrigações não pedem aplauso, pedem caráter. Ele entendeu. Lívia assentiu. Seus olhos tinham um cansaço que eu reconheci. Quem mente demais, um dia esquenta no colo o próprio gelo. Quando solta, queima. Os meses seguintes ganharam outra música. O som das roupinhas sendo lavadas, o cuidado com as compras do mercado, as contas finalmente claras, os passos contados para que nada se quebrasse de novo. Eu me descobri escolhendo macacões amarelos, porque amarelo é cor de sol. Rafael instalou o berço no quarto ao lado do meu. Lívia aprendeu a cozinhar arroz sem empapar. Pequenas vitórias, pequenos tijolos. Um lar não é uma casa, é uma construção diária. Na noite que antecedeu o nascimento, eu não dormi. Fiquei sentada na sala, ouvindo o som do mundo. Cada carro que passava, cada cão que latia, cada respiração que não era minha. Em algum lugar ali, eu entendi a lição escondida que a vida vinha me ensinando com paciência impaciente. Amar não é pagar todas as contas do outro. Amar é apresentar a fatura daquilo que destrói e segurar a mão firme quando a pessoa aceita aprender.
Amar é dizer não na hora certa, para que sim volte a ter sentido. De madrugada, as contrações começaram. Corremos para o hospital. A rua tinha cheiro de metal molhado. As luzes pareciam piscando para nós. Lívia gritou e rezou. Rafael chorou e riu. Eu fiquei ali, ao lado, lembrando do dia em que segurei meu menino pela primeira vez. Quando o choro do bebê encheu a sala de parto, eu soube que tudo valeu a pena e que muita coisa ainda doeria. A vida é generosa assim. Dá um colo e uma missão na mesma entrega. Voltamos para casa dias depois, com um nome leve na certidão e um cheiro de talco no ar. O berço recebeu um corpo miúdo que já era dono de todos os relógios. Eu beijei a testa daquele recém-chegado e prometi a mim mesma que seria doce e dura na medida certa. Doce para que ele crescesse sabendo que o mundo vale um abraço. Dura para que ele nunca confunda amor com corrente invisível. Fechei as janelas para o vento da tarde não resfriar o pequeno e abri as portas de dentro. Ali, naquele corredor simples, eu tomei a decisão que mudaria meu destino. Eu não seria mais o cofre de ninguém. Eu seria a guardiã do que realmente importava. A verdade, o respeito, o limite que protege e, sobretudo, a minha própria vida, que ainda pulsa, apesar de tudo. No fundo da casa, o relógio bateu horas redondas. Era como se dissesse que um ciclo estava concluído. Sorri de leve. A mulher que um dia engoliu o veneno de uma risada agora devolvia ao mundo a serenidade de um silêncio. Eu me levantei, olhei para os dois lá dentro, cansados, mas presentes, e entendi que o amor tinha voltado. Não o amor vendado que paga, cobre e perdoa tudo. O amor que orienta, exige, e por isso mesmo, salva. Se você gosta das nossas histórias e quer que mais pessoas também as encontrem, se inscreva no canal e deixe seu like. Você não imagina o quanto isso ajuda a manter viva cada história de coragem, amor e renascimento. Agora me ouça com calma, porque às vezes a verdade mora em um simples toque de tela e é ali que o mundo desaba. Depois do nascimento do bebê, a casa parecia respirar um novo ar. O choro dele quebrava os silêncios, o cheirinho de talco misturava-se ao de café fresco e o tempo, por um breve momento, parecia generoso. Rafael voltara a trabalhar, tentando equilibrar a rotina entre o emprego, as consultas e o papel de pai. Lívia, por sua vez, passava os dias entre mamadas e sonos curtos, com aquele semblante de quem carrega culpa e amor na mesma medida. Eu observava à distância, não para vigiar, mas para aprender a confiar outra vez. E, no fundo, eu queria acreditar que a maternidade tinha curado nela aquilo que a ambição havia envenenado. Mas a vida sempre deixa pistas antes de trazer o golpe. Tudo começou numa manhã de quinta-feira. Eu tinha saído para comprar frutas e, quando voltei, encontrei o celular dela sobre a mesa. Ligado. Desbloqueado. A tela acesa, exibindo uma notificação. Não era curiosidade o que me fez olhar, foi o instinto. Aquele sexto sentido que só mulheres vividas entendem, o mesmo que avisa quando algo está prestes a quebrar. A mensagem dizia: sinto sua falta. Ainda penso em nós. O nome do contato estava salvo como Carlos Trabalho. Mas eu sabia, trabalho nenhum manda mensagens assim. Meu coração acelerou. Por um momento, pensei em simplesmente bloquear a tela e fingir que não vi. Mas depois lembrei de todas as vezes em que o silêncio me custou caro, de todas as dores que nasceram porque eu escolhi não ver. Então, respirei fundo e deslizei o dedo pela tela. As conversas eram recentes, longas, com emojis, apelidos, confissões e, entre as mensagens, uma foto, tirada no banheiro de um café, com o reflexo de uma aliança na pia, a dela, e a legenda: se ele soubesse. O chão pareceu girar. O bebê dormia no quarto ao lado e o som leve da respiração dele foi a única coisa que me impediu de desabar. Porque naquele instante eu entendi. O ciclo estava se repetindo. Ela estava destruindo de novo tudo o que começava a se reconstruir. Sentei-me à mesa, o celular ainda nas mãos. Olhei para o retrato do meu marido na parede, aquele olhar sereno que me acompanhava há décadas. Quantas vezes ele me dizia: Estela, não adianta salvar quem não quer ser salvo. Mas o coração de mãe, e talvez de sogra também,
Sempre acha que ainda há um jeito. Sempre acredita que o amor pode curar até quem vive ferindo. Fiquei ali por um bom tempo, decidindo o que fazer. Denunciar? Esperar? Confrontar? Nada parecia certo, mas uma coisa era clara. Dessa vez, eu não deixaria a mentira crescer dentro da minha casa. Esperei até a noite. Rafael chegou exausto, o rosto marcado pelo trabalho e pelas noites mal dormidas. Beijou o filho, deu boa noite e foi tomar banho. Lívia, como de costume, mexia no celular, sorrindo discretamente para a tela. E foi ali, entre uma risada e outra, que eu vi o mesmo olhar de antes. Aquele olhar de quem se acha intocável, de quem acredita que nunca será descoberta. Aproximei-me devagar. Lívia, podemos conversar um instante? Ela levantou os olhos, surpresa. Claro, dona Estela. Aconteceu algo? Aconteceu. Estendi o celular, ou melhor, estava acontecendo. O sorriso dela sumiu. Por alguns segundos, ficou pálida. A senhora mexeu no meu telefone? Perguntou, tentando soar ofendida. Eu olhei o que estava gritando na minha cara. E sabe o que é pior, Lívia? O quê? A voz dela tremia. É ver que nem a maternidade foi suficiente para te ensinar o valor da verdade. Ela ficou muda. Nem chorou, nem gritou. Apenas baixou a cabeça. E o silêncio dela doeu mais que qualquer palavra. Rafael saiu do banho, ainda com a toalha nos ombros. Olhou para nós duas e percebeu. O que foi? Mostra para ele, eu disse. Lívia hesitou. Eu poderia ter mostrado eu mesma, mas quis que ela escolhesse. Ela precisava olhar para o próprio erro. Com as mãos trêmulas, entregou o celular. Rafael leu as mensagens, uma a uma, sem pressa, sem interrupções. Quando terminou, não gritou. Não quebrou nada. Apenas deixou o aparelho sobre a mesa e saiu para a varanda. Fui atrás dele. A noite estava fria, o céu sem estrelas. Rafael olhava para o nada, com o olhar de quem finalmente entende que o amor nem sempre é suficiente. Mãe, disse ele sem me olhar. Eu não aguento mais. Então não aguente, respondi. Às vezes, é preciso parar de lutar para voltar a respirar. Ele passou a mão nos olhos, respirou fundo. Eu tentei, mãe. Eu juro que tentei. Eu sei, eu vi. E é por isso que você não deve se culpar. Ele me abraçou. Foi um abraço apertado, quente, desesperado. Um abraço de quem, enfim, se permitia desmoronar. Quando voltou para a sala, Lívia já estava de pé, com a mala pequena ao lado. Eu vou embora, disse, com a voz baixa. Não vou ficar para ouvir o que vocês pensam de mim. A verdade não precisa de opinião, Lívia, respondi. Ela fala sozinha. Ela respirou fundo e, antes de sair, deixou sobre a mesa uma foto do bebê. Ele não tem culpa de nada. Cuida dele por mim. E saiu, sem olhar para trás. De novo. Naquela noite, o bebê chorou sem parar. Rafael o embalava nos braços, perdido, tentando entender como explicar o que nem adulto entende. E eu, vendo aquilo, senti uma mistura de dor e alívio. Dor, porque mãe nenhuma quer ver o filho quebrado. Alívio, porque finalmente a verdade estava à vista. Mas o que eu não sabia é que o destino ainda guardava uma última reviravolta. Algo que eu encontraria no dia seguinte. E que mudaria o rumo de tudo outra vez. A madrugada terminou aos tropeços. O bebê finalmente adormeceu com o corpo colado no peito de Rafael. E a casa ficou num silêncio que não era paz, era exaustão. Eu lavei as mamadeiras, dobrei as fraldas, enxuguei a pia. Cada gesto era um modo de manter o mundo de pé enquanto o chão ainda tentava se lembrar de existir. O sol chegou pálido. Abri as janelas para a luz pegar os cantos onde a noite costuma esconder pensamentos. Enquanto arrumava o quarto do bebê, percebi o berço empurrado alguns centímetros para a direita. Era detalhe mínimo, coisa que olhos apressados não veem. Eu nunca fui depressa. Quando puxei o berço de volta, a roda raspou um envelope fino que estava debaixo do tapete de algodão. Peguei o envelope, sem remetente, sem nome, apenas um papel gasto, dobrado 2 vezes, como segredo que desaprendeu a respirar. Sentei na beira da cama e abri devagar. O papel cheirava a mofo e perfume doce. Havia uma carta. A letra era de Lívia, direta, sem enfeite, como quem escreve para o futuro porque o presente já não suporta. Ela dizia que tinha tentado ser alguém que não sabia ser.
Dizia que escolheu atalhos e que, quando percebeu, estava presa nas próprias escolhas. Falava de dívidas, não as do mercado. Outras. Falava de um empréstimo antigo feito às escondidas, antes do casamento, com gente que não aceita atraso. Contava que a mãe encobriu o buraco uma vez e cobrou fidelidade como troco. Fidelidade às aparências, à imagem da filha impecável, ao medo de cair em público. E falava de Carlos, não como amante de aventura, mas como nó. Ele era o intermediário da dívida. Era quem vinha cobrar com flores e ameaças. A cada recusa, uma lembrança de que a vergonha pode ser uma coleira menos visível que a grana, porém mais apertada. No fim, a frase que me cortou. Eu me tornei aquilo que temi. Se eu desaparecer, não é fuga, é falta de ar. Recolhi a carta no mesmo instante em que o bebê mexeu. Uma mãozinha abrindo e fechando como quem pesca um fio de brisa. Guardei o papel na gaveta de meias, respirei fundo e decidi que aquela casa não abrigaria segredos embaixo de colchão. Fui até a sala. Rafael estava largado no sofá, os olhos vermelhos, a mesma expressão de menino encostado no canto da escola, sem entender por que o mundo não aprende a ser justo. Sentei ao lado e entreguei a carta. Ele leu sem pressa. O rosto mudou de raiva para susto, de susto para pena, de pena para cansaço. Quando terminou, ficou olhando para as próprias mãos como se quisesse tirar dali a culpa que outros plantaram. Eu sabia o que vinha depois. A vontade de correr atrás, a tentação de salvar mais uma vez, o impulso de vestir a capa que nos amaldiçoou por anos. Não. Falei primeiro. Expliquei que salvamento não é apagar incêndio com gasolina. Disse que a verdade ali não limpava o erro, mas explicava a rachadura. E que, se era para ajudar, que fosse do lado certo. Proteger o bebê, proteger a sanidade de Rafael, proteger minha casa do retorno do pântano. Rafael assentiu. Pela primeira vez, ele entendeu a diferença entre compaixão e conivência. Organizamos o dia. Ele ligaria para a advogada do trabalho de família, marcaria uma conversa sobre guarda, pensão, visitas. Eu cuidaria do bebê e da rotina. E se Lívia precisasse de socorro real, a porta estaria aberta para a verdade, nunca mais para o teatro. Enquanto falávamos, a campainha tocou. Um toque curto, impaciente, conhecido, a mãe de Lívia. Eu a recebi com a mesma educação com que se recebe tempestades, de pé, com o pano de chão à mão. Ela entrou sem pedir licença, os olhos varrendo tudo como fiscais de vitrine. Perguntou da filha com uma ansiedade ensaiada. Perguntou se ela levara alguma coisa. Perguntou, no fundo, se havia ficado algum rastro que a atingisse. Mostrei a carta sem teatrinho. Ela leu. A boca dela tremeu por dentro. Tentou puxar a carta da minha mão. Não deixei. Disse que aquele papel era parte da história do meu neto e que ficaria onde o respeito manda. Ela me chamou de oportunista. Eu a chamei de mulher cansada, de fingir que pose resolve caráter. A máscara dela escorregou de uma vez. As veias saltaram no pescoço. A voz saiu em jatos. Você sempre foi carente de poder, Estela. Por isso banca a santa. Eu sorri com simplicidade. Eu sempre fui carente de verdade. E agora eu tenho a minha. Ela foi embora atirando o perfume no ar. O cheiro ficou como um eco de coisa cara, que tenta esconder coisa podre. Fechei a porta e avancei onde a manhã me esperava, no berço. Troquei o bebê, esfreguei a pequena barriga em movimentos circulares, cantei um pedaço de cantiga que minha mãe cantava para mim. O mundo estava decidido a ser duro, mas eu decidi que aquele menino teria maciez onde pudesse. Ao meio-dia, Rafael voltou da primeira orientação com a advogada. Trouxe palavras difíceis que virariam trilhos. Acordo, provisório, cronograma, visitas, limites, coisas frias que, se bem colocadas, aquecem. Colocamos os papéis sobre a mesa e, como sempre, servi arroz e feijão. A vida funciona melhor com pratos simples. A tarde corria quando o celular de Lívia vibrou sobre a prateleira do hall. Eu havia colocado ali, esquecido, desde a noite anterior. A tela piscou uma sequência de mensagens do mesmo número, marcado apenas por 3 letras. CL. Não era preciso muito para saber? Abri. Eu já tinha atravessado essa porta. Não era voyeurismo, era autodefesa. As mensagens eram curtas e cortantes. Você sumiu. Isso não estava combinado. Eu resolvo com ele se você não resolver.
Última chance. O coração acelerou. Olhei para o relógio. 4h11. Eu tinha exatos 49 minutos para decidir se deixava a tempestade bater ou se eu mesma puxava a água do telhado. Mandei uma mensagem de volta. Ela não mora mais aqui. Qualquer assunto, fale comigo. Em seguida, liguei para a mesma advogada. Contei em voz baixa. Ela pediu calma, registro de tudo, recomendou o boletim de ocorrência se passasse do tom, sugeriu que não recebêssemos ninguém sem uma terceira pessoa presente. A campainha tocou às 4h52. 3 toques, curtos, iguais aos da mensagem. Eu abri o portão com a ponta dos dedos e parei no limite da calçada. Um homem alto, camisa social apertada no bíceps, óculos escuros num dia sem sol. Ele sorriu com metade da boca. Me chamou de Dona Estela, sem que eu dissesse meu nome. Pediu para falar com Lívia. Respondi que ela não estava. Ele insistiu. Eu insisti que o assunto agora era legal. Ele deu um passo à frente e eu dei um passo para trás, sem tirar o olho. A rua é lugar de coragem e testemunha. Rafael apareceu atrás de mim. Firme, porém calmo. O homem desmanchou o sorriso. Disse que só queria que as coisas ficassem certinhas. Eu disse que coisa certa tem recibo. Ele disse que havia um valor em aberto. Eu disse que cobrasse de quem contraiu. Ele mudou de tom. Quis saber do bebê. Eu disse que bebê não é moeda. Ele entendeu que ali não haveria barganha e que cada gesto dele agora virava palavra no meu caderno e relato na delegacia. Foi embora sem se despedir. O que eu não sabia era que, ao virar a esquina, ele deixaria um recado dobrado no para-brisa do carro de Rafael. Um bilhete pequeno, caligrafia apressada. O que a mãe estraga, o filho paga. Eu li o papel e senti a velha vontade de resolver o mundo com as próprias mãos. Tinha acabado de aprender a não fazer isso. Fiz diferente. Foto do bilhete, registro na delegacia, número do protocolo, cópia para a advogada. A verdade precisa de trilha. A noite caiu com nós na garganta. Eu fiz chá de camomila, cortei pão, passei manteiga, tapei o berço com a manta azul. Enquanto o vapor subia da caneca, escutei um barulho leve vindo do quarto de hóspedes. Abri a porta. A mala de Lívia, que ela havia esquecido na pressa, estava entreaberta. Eu ia fechá-la por respeito quando algo cintilou no forro rasgado. Havia um celular antigo escondido ali, magro, sem capa, desses que só parecem desligados. Liguei. Entrou direto nas conversas. O aparelho era um depósito de sombras. Fotos, áudios, anotações de prazos, confirmação de depósitos com valores incompatíveis com qualquer salário, mensagens da mãe cobrando postura, mensagens de Carlos cobrando presença, mensagens de Lívia cobrando de si a coragem que nunca veio. Num bloco de notas, uma lista com 2 colunas, o que devo e o que devo a mim. Na primeira, números. Na segunda, 3 palavras. Pedir perdão, contar tudo, nascer de novo. Fechei o aparelho, abracei a mala e entendi que eu estava diante de um cruzamento. Eu podia usar aquilo para esmagar, ou podia usar para sustentar. Escolhi sustentar sem esconder. Chamei Rafael. Mostrei tudo. Ele respirou como quem emerge debaixo d'água. Não havia mais luta sobre quem era a vilã. Havia uma pergunta só: como impedir que o veneno passasse para o leite do bebê? Ligamos para a mãe de Lívia. Pedi que viesse. Ela chegou com a pressa de quem acha que vai administrar cena. Eu a recebi com a mesa posta de papéis, celulares, a carta, o bilhete do para-brisa, o protocolo da delegacia. Eu falei antes do primeiro teatro. Expliquei a cronologia, mostrei a linha de tempo, apontei para a única saída limpa: tratamento, denúncia ao tal Carlos, afastamento dela de redes e de qualquer contato não monitorado, acordo de guarda com supervisão, compromisso escrito de verdade. Eu não sabia se ela aceitaria. Ela riu. Aquele riso de sempre, só que fraco. Pela primeira vez, ela não tinha público para aplaudir sua coragem de palco. Ficou quieta. Disse um "está bem?", que não era derrota, era desistência do jogo antigo. Colocou a mão na cabeça e murmurou que estava cansada de segurar a pose para um mundo que não a salvaria se ela caísse. Eu acreditei. Não por piedade, por cansaço também.
Marcamos na manhã seguinte um encontro com um centro de apoio a mulheres endividadas e ameaçadas. Eu iria junto. Rafael também. A mãe de Lívia, se quisesse. O bebê ficaria com a vizinha do lado por 2 horas, uma santa discreta que sempre aparece com um prato de bolo quando a tristeza pesa. Atravessamos a noite com combinados. Porta trancada, celular antigo guardado, registros em nuvem, nomes anotados, nenhuma conversa à meia luz. Quando o dia veio, vi no espelho uma versão nova de mim. Os cabelos brancos, a pele vincada, o olhar claro de quem decidiu que amor não comporta servidão. Entrei no quarto do bebê. Ele me olhou com olhos que ainda não têm história e sorriu aquele sorriso que não sabe do mundo, e por isso mesmo o salva um pouco. Eu prometi para ele em voz alta: aqui, a verdade vai morar no mesmo cômodo que você. Saímos rumo ao centro. O bairro acordava com cheiro de pão e chiado de ônibus. Eu segurei a mão de Rafael no sinal vermelho, ele apertou de volta e eu soube que o nosso laço estava de pé, apesar da guerra. Lá dentro, fomos recebidos por mulheres que conheciam de perto as correntes invisíveis e as faturas que ninguém vê. Falamos, ouvimos, assinamos, agendamos. Quando saímos, o sol tinha aberto com uma generosidade que parecia milagre pequeno. Na volta, encontrei no portão 2 pequenas caixas, uma com roupinhas e bilhetes de vizinhas mandando força, outra, menor, com um envelope sem nome. Abri ainda ali, dentro, uma única folha, 3 linhas. Não volto para ser salva. Volto quando aprender a respirar sem mentira. Cuidem dele. Eu volto diferente. Assinava, por fim, a própria Lívia, com uma letra firme que eu não tinha visto antes. A mãe dela, ao lado, 2 passos atrás, chorou sem som. Rafael ficou olhando a rua por onde ela não vinha. Entrei com as caixas, coloquei as roupinhas na água morna, pendurei 3 bodes amarelos no varal e deixei o papel sobre a geladeira. O bebê acordou, pediu peito, aceitou a mamadeira de leite que eu havia tirado e guardado. Depois, dormiu de novo, pesado, confiante, inteiro. A casa, então, respirou. Naquela noite, sentei à mesa e escrevi para mim a frase que eu precisava não esquecer. Amar não é apagar rastros. Amar é iluminar o caminho e aceitar que alguns pés vão escolher outra direção. Eu fechei o caderno, apaguei a luz e sorri com o canto da boca. A mulher que um dia pagou todas as contas calada, agora paga apenas as que lhe cabem, e com recibo. E por isso, dorme. Se você gosta das nossas histórias e quer continuar acompanhando histórias de coragem, superação e amor próprio, se inscreva no canal e deixe seu like. Seu apoio faz toda a diferença. Agora me ouça com calma, porque às vezes o perdão é a tentação mais perigosa que existe. Depois da carta de Lívia e de tudo o que veio à tona, os meses seguintes correram como água depois da enchente, devagar, carregando o que sobrou. O bebê crescia bonito, risonho, e a casa tinha voltado a ter uma paz que parecia sagrada. Rafael seguia firme entre o trabalho e as noites sem muito sono, e eu, mesmo cansada, me sentia finalmente inteira. Mas há algo que aprendi tarde demais. O passado nunca vai embora. Ele só muda de endereço. E um dia, volta. Era uma tarde morna de setembro. O céu estava claro, o cheiro do almoço ainda no ar. Eu estava sentada na varanda, tricotando uma manta amarela para o neto, quando ouvi o portão bater. Aquele som já me apertou o peito antes mesmo de eu levantar. Lá estava ela. Lívia, mais magra, o cabelo preso num coque apressado, as olheiras profundas. Mas o olhar era outro. Não havia soberba nem orgulho. Havia cansaço e um medo que eu reconheci de longe. O medo de quem perdeu o chão e não sabe onde apoiar o próximo passo. Dona Estela, disse ela com a voz baixa. Eu precisava ver o meu filho. Fiquei imóvel por um instante. Não sabia se o coração batia de dor ou de alerta. Ele está dormindo, respondi, mas pode entrar. Ela entrou devagar, como quem teme despertar fantasmas. Olhou em volta, notando os brinquedos espalhados, o berço improvisado na sala, as plantas que voltaram a florescer. Está tudo tão vivo, murmurou. A vida continua, Lívia, disse, mesmo quando a gente tenta matá-la. Ela abaixou a cabeça. Eu mereço ouvir isso. Fiz café.
Sentei à mesa de frente para ela. Por alguns minutos, só o som das xícaras quebrava o silêncio. Até que ela falou: Eu não vim para pedir perdão, dona Estela. Eu vim para pedir uma chance de consertar. Consertar o quê, exatamente? Perguntei. Ela respirou fundo. Eu quero voltar. As palavras caíram como pedra na água. Rafael, que vinha do quarto, ouviu. Parou na porta. O silêncio dele dizia tudo. Lívia continuou apressada. Eu sei que parece loucura, mas eu mudei. Estou fazendo terapia, trabalhando numa ONG, tentando pagar minhas dívidas. Eu só quero uma oportunidade de ser mãe de verdade para o meu filho. Rafael cruzou os braços. Lívia, você sumiu. Nos deixou com medo, com ameaças, com gente perigosa batendo aqui. Eu sei, ela disse, quase sussurrando. E eu carrego isso todos os dias. Mas eu não aguento mais viver longe dele. Eu olhava para aquela mulher tentando entender se o que via era verdade ou mais uma versão conveniente da mentira. Havia algo diferente, sim. Mas também havia um brilho estranho. O mesmo brilho que ela tinha quando queria convencer o mundo de algo. Lívia, falei, calma. Querer é fácil. Difícil é sustentar. Eu sustento. Ela olhou nos meus olhos. Eu só preciso que vocês confiem em mim. Confiança não se pede, menina. Se reconstrói. Tijolo por tijolo. Ela ficou quieta. As lágrimas começaram a cair e ela não tentou escondê-las. Eu faria qualquer coisa para provar que mudei. E foi aí que ela disse algo que me gelou por dentro. Qualquer coisa, inclusive o que vocês quiserem em troca. A frase ficou no ar, pesada, errada. Rafael se adiantou. O que quer dizer com em troca? Ela respirou fundo. Eu pensei, talvez a gente pudesse fazer um acordo. Que tipo de acordo? Perguntei, a voz endurecendo. Eu assino a guarda do bebê para vocês, mas vocês me ajudam a quitar o resto da dívida. O tempo parou. Aquele acordo era uma venda disfarçada. Uma troca entre dignidade e desespero. Olhei para ela como quem encara um espelho sujo. Você está querendo vender o próprio filho, Lívia? Não, gritou ela. Eu preciso respirar, dona Estela. Eu não tenho mais para onde ir e eles ainda me procuram. Ela tremia. Rafael passou a mão na cabeça, sem acreditar. Isso é insano. Eu não quero dinheiro para mim, ela insistiu. Eu quero paz. E a única forma é pagar o que devo. Depois eu posso sumir, se quiserem. Meu corpo inteiro tremia, mas minha voz saiu firme. Lívia, o amor não é moeda, e mãe nenhuma troca um filho por sossego. Ela chorou. Chorou como quem sangra. Então me diz o que eu faço, gritou. Me diz porque eu não sei mais. Rafael virou o rosto. O bebê começou a chorar no quarto e o som partiu o ar. Eu levantei. Você vai respirar, mas vai fazer isso do jeito certo. Como? Perguntou soluçando. Sendo mãe. Pagando o que deve, sim, mas não com o seu filho. Com o seu trabalho, com a sua verdade, com o tempo. Ela me olhou em silêncio, perdida. Eu não tenho força para isso. Então aprenda a ter, porque agora não é mais sobre você, é sobre ele. O choro do bebê aumentou. Rafael foi pegá-lo no colo. Lívia se aproximou, devagar. Posso? Perguntou, com a voz quebrada. Ele hesitou, depois assentiu. Ela pegou o bebê com cuidado, como quem segura um pedaço da própria alma. As lágrimas escorriam no rosto dela, caindo sobre o cobertor. Eu só quero que ele saiba que a mãe dele tentou. Então tente direito, Lívia, falei. Pela primeira vez, tente direito. Ela ficou em silêncio, embalando o pequeno, e naquele instante, algo em mim se dividiu. Metade queria protegê-la, metade queria afastá-la para sempre. E no fundo, eu sabia. A decisão que viria a seguir mudaria tudo de novo. Aquela tarde ficou suspensa no ar, como se o tempo tivesse medo de seguir. Lívia embalava o bebê e chorava baixo. Rafael olhava para ela, para mim, para a casa inteira, como se buscasse uma saída que não existia. Eu sabia que o que viria a seguir seria o ponto sem retorno. Ou ela aprenderia o significado de limite, ou eu perderia de novo tudo o que havia reconstruído. Deixei que ela ficasse até o fim da tarde. Ninguém discutiu. O bebê dormiu no colo dela, pesado, quente, alheio a tudo. Quando o sol começou a descer, preparei café e pus 3 xícaras sobre a mesa. Lívia, senta um pouco, pedi. Ela obedeceu, calada. Rafael ficou de pé, as mãos nos bolsos. Eu respirei fundo e comecei. Você pediu uma chance. Eu pensei muito, e a única chance possível é a verdade.
A partir de hoje, tudo o que for dito aqui precisa caber num recibo, sem dívida, sem mentira, sem disfarce. Ela levantou os olhos vermelhos. Eu aceito. Aceita mesmo? Porque a verdade cobra caro. O que for preciso. Tirei da gaveta o caderno onde anoto tudo desde que essa história começou. Aqui está tudo o que vivemos, os erros, as promessas, os compromissos. Não é para te acusar, é para te lembrar. Entreguei o caderno a ela. Lívia folheou as páginas com cuidado, como quem segura a própria história pela primeira vez, sem fantasia. Eu não sabia que a senhora guardava tudo, disse. Quem apaga o que vive, repete. Rafael se aproximou. Lívia, você pode ver o nosso filho sempre que quiser, mas precisamos de ordem, sem acordo estranho, sem dinheiro por fora. Vamos resolver legalmente. Ela assentiu, chorando. Eu não quero dinheiro. Quero poder olhar para ele sem vocês me odiar. Ninguém te odeia, respondi. Mas ninguém mais te tem medo. As palavras a atingiram como vento frio. Pela primeira vez, ela pareceu respirar de verdade. Nos dias que seguiram, começou uma rotina tensa e possível. Lívia vinha de manhã, ajudava nas trocas, fazia o bebê rir, saía antes do entardecer. Nada de promessas, apenas presença. Rafael mantinha a distância certa, nem hostilidade, nem entrega. Eu observava tudo de longe, rezando para que o equilíbrio durasse, mas o passado ainda rondava. Telefonemas sem voz, mensagens apagadas antes de tocar, carros parados na esquina. O medo voltou em silêncio. Mostrei a Rafael. Fizemos novo registro na polícia. E quando achei que a calma ia ruir, o inesperado aconteceu. A mãe de Lívia reapareceu. Veio sozinha, com um envelope. Dentro, um comprovante de depósito. Dívida quitada, disse. Pela primeira vez, não usava maquiagem nem salto. Parecia humana. Ela fez besteira, mas não vai pagar com a vida, disse. Eu resolvi. Eu acreditei. Não nela, mas no gesto. Às vezes, o remorso também tem endereço. Naquela noite, sentei com Lívia na varanda. A lua estava clara, o vento leve. Ela ficou olhando o céu e falou sem que eu perguntasse. Sabe o que é pior, dona Estela? Não é a culpa, é descobrir que a gente podia ter sido decente desde o começo. Sempre pode. Ainda dá tempo. Ela sorriu fraco. Será? Enquanto a gente respira, dá. Ficamos em silêncio. O bebê chorou no quarto. Ela correu, pegou no colo, cantou baixinho uma canção antiga. Aquela imagem, mãe, filho e verdade, foi o que faltava para o ciclo fechar. Meses depois, veio a audiência da guarda. Tudo correu como combinado. Guarda compartilhada, visitas definidas, pensão justa. Lívia, pela primeira vez, assinou sem reclamar. Quando a juíza perguntou se todos estavam de acordo, ela respondeu: Estou. E agradeço por terem me ensinado o que é dignidade. Saímos do fórum juntos, mas cada um seguiu um caminho diferente. Ela foi para a casa da mãe, Rafael comigo e com o bebê. O sol batia forte e o vento trazia cheiro de rua lavada. Eu olhei para o céu e entendi. Não era final feliz, era a vida real, que é bem mais valiosa. Naquela noite, escrevi a última página do meu caderno. Hoje, aprendi que amar não é segurar. É ensinar a andar com os próprios pés, mesmo que cambaleie. Fechei o caderno, beijei a testa do meu neto e apaguei a luz. Dormir, depois de tantos anos, enfim, era simples. Porque quando a gente escolhe a verdade, o travesseiro deixa de ser tribunal. A manhã amanheceu clara, dessas que parecem lavar as telhas e o coração. Eu estendia as roupinhas no varal quando o portão bateu. Não era passo conhecido, era o carteiro. Na mão, um envelope pardo com nosso endereço escrito com letra firme. O remetente era um nome que eu conhecia demais. Lívia. Chamei Rafael. Ele veio com o menino no colo, o cabelo ainda molhado do banho apressado. Ficamos os três diante do envelope como quem encara um velho espelho. Havia um lacre vermelho e, na frente, duas palavras que mudaram o ar da sala. Para meu filho. Não abrimos. O olhar de Rafael buscou o meu. Eu entendi sem palavras. Aquela carta não era nossa. Era do menino que respirava entre nós, quente e inocente. Devolvi o envelope às mãos do pai e disse que guardaríamos num lugar onde o tempo alcança sem pressa. Rafael concordou. Colocamos a carta numa caixa de madeira junto com a pulseira da maternidade e a primeira mecha de cabelo. Escrevi por fora a data e a promessa.
Ele abrirá quando tiver idade para entender que o amor erra, mas não precisa mentir para sempre. O resto do dia correu simples: arroz no fogo, brinquedos no chão, risadas breves, mas a ausência dela deslizava pela casa como corrente fria. À tarde, o telefone tocou. Era a mãe de Lívia. Falava baixo, como quem segura o pranto. Disse que a filha tinha ido embora para um tratamento em outra cidade. Disse que precisava de silêncio para não desistir. Pediu desculpas pelo passado e agradeceu por não termos incendiado a ponte. Eu acreditei na parte que me cabia. A outra parte deixei para o tempo, que sempre sabe mais do que nós. À noite, sentei com meu caderno e escrevi o que a vida me soprou enquanto lavava a louça. A dignidade é uma porta que se fecha por dentro. Quem aprende a fechar, aprende também a abrir sem se perder. Eu passei anos com medo de trancar a minha. Hoje, enfim, girei a chave. Não por vingança, por amor a mim, ao meu filho e ao meu neto. Nos dias seguintes, a casa encontrou um compasso novo. Rafael aprendeu um jeito sereno de vestir o menino e cantarolar canções improvisadas. Eu voltei a dar aulas no quintal, 2 tardes por semana. O pequeno balbuciava sons que lembravam passarinhos. Às vezes, no fim da tarde, deitávamos os 3 na varanda e ficávamos olhando o céu mudar de cor. A vida simples é teimosa. Ela sempre volta, mesmo quando a gente jura que acabou. A carta repousava na caixa, e eu a sentia como uma pequena brasa em dormência. Não ardia, mas existia. Houve noites em que meu impulso de mãe quis saber o que estava escrito ali. Respirei fundo e repeti a promessa como quem reza. Não é minha. Não ainda. O menino tem direito à própria verdade contada na primeira pessoa. O silêncio, dessa vez, não era fuga. Era respeito. Num domingo de sol, a mãe de Lívia veio visitar o neto. Trouxe pão doce e olhos cansados. Sentou à mesa como quem finalmente sabe que o mundo não precisa da nossa maquiagem para ficar de pé. Brincou com o menino, pediu uma foto, me ajudou a lavar a louça. Antes de ir, encostou a mão na minha. Obrigada por ter virado o limite quando eu ainda era palco. Eu apertei de volta. Obrigada por ter escolhido a vida da sua filha quando o orgulho pedia plateia. Não éramos amigas. Éramos 2 mulheres que compreenderam tarde que a aparência não cria raízes. As semanas passaram. O bebê deu os primeiros passos agarrado na barra do meu vestido. O riso dele mostrava os 2 dentinhos da frente e parecia uma flauta de feira. Rafael trouxe um vaso de manjericão e colocou perto da janela. A cozinha cheirava a alho e a futuro. De vez em quando, uma mensagem curta chegava de um número desconhecido. Estou seguindo. Continuem firmes. Não vinha a assinatura. Vinha o suficiente. Numa tarde de vento, encontrei Rafael na sala, a caixa aberta sobre a mesa. Meu coração bateu mais forte. Ele levantou os olhos e sorriu pequeno. Só ver, mãe, para lembrar que esperamos por algo que merece ser esperado. Fechou a tampa com cuidado. O menino veio cambaleando até nós e pousou a mãozinha na madeira como quem benze. Eu beijei os cabelos dele e entendi uma coisa simples e imensa. Não somos o que nos fizeram, somos o que decidimos não fazer de novo. Quando a noite caiu, sentei na varanda e conversei com meu marido como sempre faço. Contei sobre a carta, sobre o menino, sobre a paz que não grita. Senti que ele sorria nos meus silêncios. O vento balançou a cortina e trouxe o cheiro do manjericão. Lembrei da primeira frase que disse quando tudo começou. Eu vou parar de pagar as suas contas. Hoje sei que paguei a única conta que valia, a devida a mim mesma. Guardei o caderno, apaguei as luzes. Antes de dormir, passei pela caixa e toquei a tampa com as pontas dos dedos. Não era despedida, era promessa cumprida. Quando ele crescer, entregaremos a carta e diremos a verdade do único jeito que ela merece. Sem adjetivos, sem teatro, com amor e limite na mesma frase. Amanhã farei bolo de fubá. Rafael gosta quente. O menino gosta das migalhas que caem como chuva pequena sobre a bandeja. A vida seguirá com suas coisas miúdas. E se um dia ela voltar, que seja diferente. Se não voltar, que encontre paz. Aqui, a porta não é muralha, é fronteira. Quem entra, entra inteiro. Quem sai, leva respeito. Amar não é se anular. Amar é segurar a própria mão e ensinar, com firmeza e doçura,
que um coração só vale quando aprende a dizer basta e a dizer venha com a mesma coragem. Você teria guardado a carta como eu guardei? Ou abriria para aliviar a curiosidade e arrancar o espinho de uma vez? O tempo passou, não correndo, mas caminhando do jeito que só a vida sabe caminhar depois da tempestade. O menino cresceu. Já tem 7 anos. Corre pelo quintal com o mesmo sorriso do pai e os olhos de quem carrega uma história que ainda não precisa compreender. A carta continua guardada na mesma caixa de madeira, agora um pouco mais gasta, com marcas de dedos curiosos e o perfume do tempo. Nunca abrimos. Ela continua lá, inteira, esperando o momento certo, aquele em que ele será grande o bastante para escolher o que fazer com o passado que o trouxe até aqui. Lívia nunca mais voltou. De vez em quando, uma mensagem curta chega de um número diferente. Estou viva. Ele está bem? Obrigada por cuidar dele. Rafael responde sempre com a mesma frase. Ele está crescendo cercado de amor. E só isso, porque algumas histórias não precisam de reconciliação, só de silêncio e respeito. Hoje, aos 71 anos, eu, Estela, ainda acordo cedo, preparo meu café, rego as plantas e espero o som dos passos pequenos vindo do corredor. Quando o menino me chama de vovó, sinto que tudo valeu. As dores, as perdas, os limites. Nada foi em vão. Aprendi que amor e limite não são inimigos, são irmãos. E que amar de verdade é ter coragem de dizer não para salvar quem a gente ama de si mesmo. A casa continua simples, mas cheia de vida. No retrato da sala, o sorriso do meu marido ainda me acompanha. Do lado, a foto do neto no primeiro dia de escola. E na estante, o caderno onde escrevi tudo. Todas as versões da minha história. Todas as vezes em que precisei cair para aprender a me levantar. Alguns dias, sento na varanda e fico olhando o horizonte, imaginando onde Lívia está. Não com raiva, com paz. Porque entendi que perdoar não é reabrir a porta. É só deixar de carregar a chave. Talvez um dia ela volte. Talvez não. Mas o que ficou é o que importa. O amor limpo, sem dívida, sem medo, sem preço. E um menino crescendo num lar onde a verdade é o primeiro brinquedo que ele aprende a segurar. Se um dia essa história chegar até ela, que saiba, eu não a odiei. Eu só escolhi viver. E se um dia meu neto abrir aquela carta, espero que ele entenda que ela foi escrita não para justificar, mas para tentar amar do jeito que ela sabia. E que o salvou foi o que aprendi com a vida inteira. O amor que vale é o que não se vende, não se implora, não se perde. É o amor que fica quando a mentira vai embora.